Você já imaginou o que aconteceria se alguém batesse a cabeça contra uma parede 20 vezes por segundo? Todos os dias? Durante toda a vida? Provavelmente o resultado seria uma visita imediata ao hospital. Talvez até uma lesão cerebral grave. Mas existe uma ave que faz exatamente isso. E parece não sofrer absolutamente nenhuma consequência. O pica-pau. Em florestas, parques, fazendas e até mesmo em áreas urbanas, os pica-paus passam boa parte do dia martelando troncos com uma força impressionante. O som pode ser ouvido a dezenas de metros de distância. E parece forte o suficiente para causar uma enorme dor de cabeça. Mas, curiosamente, isso nunca acontece. E foi justamente essa habilidade que transformou os pica-paus em uma das maiores curiosidades da natureza. Durante muito tempo, cientistas acreditavam que a explicação era simples. Talvez o cérebro dessas aves fosse pequeno demais para sofrer impactos. Ou talvez elas apenas fossem mais resistentes do que outros animais. Mas conforme os estudos avançaram, uma descoberta surpreendente começou a surgir. A verdade era muito mais complexa. E muito mais fascinante. Os impactos produzidos por um pica-pau podem gerar desacelerações extremamente altas. Em algumas situações, comparáveis às forças encontradas em acidentes de trânsito. Isso significa que a ave deveria sofrer danos constantemente. Mas não sofre. Então a pergunta continua: como isso é possível? A resposta começa em algo que quase ninguém percebe. A estrutura da cabeça do pica-pau. Vista por fora, ela parece semelhante à de qualquer outra ave. Mas por dentro, existe um conjunto extraordinário de adaptações que funciona como um verdadeiro sistema de proteção biológica. Um sistema tão eficiente que está inspirando pesquisadores a desenvolver novas tecnologias para capacetes, equipamentos esportivos e até sistemas de proteção para veículos. Mas antes de entender esse mecanismo incrível, precisamos descobrir por que os pica-paus batem a cabeça tantas vezes. Porque a resposta para esse mistério está diretamente ligada à sobrevivência deles. E o motivo é muito mais importante do que parece. A maioria das pessoas imagina que os pica-paus batem nos troncos apenas para procurar alimento. E isso realmente acontece. Muitas espécies utilizam seus bicos como verdadeiras ferramentas de escavação. Escondidas sob a casca das árvores, vivem larvas, insetos, cupins, besouros e uma enorme variedade de pequenos animais que servem de alimento. Mas encontrar essas presas não é uma tarefa simples. Elas permanecem ocultas, protegidas e praticamente invisíveis. Por isso, os pica-paus desenvolveram uma habilidade extraordinária. Eles conseguem ouvir pequenos movimentos acontecendo dentro da madeira, como se estivessem usando um detector natural. Quando identificam uma possível presa, começam a escavar, golpe após golpe, até alcançá-la. Mas a busca por alimento não é o único motivo para tantas marteladas. Existe outra função ainda mais curiosa: a comunicação. Quando um pica-pau encontra um território favorável, ele precisa avisar outros indivíduos. E faz isso de uma maneira bastante barulhenta. Em vez de cantar como muitas aves, ele transforma a própria árvore em um instrumento musical. Cada espécie possui um padrão diferente de batidas. Algumas produzem sequências rápidas. Outras criam ritmos mais espaçados.
E esses sons podem transmitir mensagens importantes. Estou aqui. Este território está ocupado. Procuro um parceiro. Fique longe. É quase uma linguagem construída com impactos. E existe ainda uma terceira função: a construção de ninhos. Muitas espécies de pica-pau escavam cavidades profundas nos troncos. Lá dentro, os ovos permanecem protegidos contra a chuva, vento, mudanças bruscas de temperatura e diversos predadores. Algumas dessas cavidades levam semanas para ficar prontas, o que significa milhares, e às vezes dezenas de milhares de golpes. Tudo isso sem provocar lesões aparentes. Foi exatamente essa resistência que despertou o interesse dos cientistas. Porque quanto mais eles observavam os pica-paus, mais improvável parecia a situação. Imagine um atleta recebendo centenas de impactos na cabeça todos os dias. Os efeitos seriam devastadores. Mas os exames realizados nessas aves revelaram algo inesperado. A natureza havia desenvolvido uma solução extremamente sofisticada. E ela não depende de apenas uma adaptação. Na verdade, vários mecanismos trabalham juntos. O bico, o crânio, os músculos e até uma estrutura escondida dentro da língua. Tudo participa desse sistema de proteção, como peças de uma máquina biológica perfeitamente ajustada. No próximo bloco, vamos entrar dentro da cabeça de um pica-pau e descobrir por que ela funciona de forma tão diferente da nossa. A resposta parece saída de um laboratório futurista, mas surgiu na natureza milhões de anos antes dos seres humanos existirem. Agora chegamos à parte mais impressionante dessa história. O que realmente protege o cérebro de um pica-pau? Durante muitos anos, a resposta parecia impossível. Mas quando pesquisadores começaram a estudar essas aves usando tomografias, modelagens em computador e análises biomecânicas, uma série de descobertas surpreendentes apareceu. A primeira delas envolve o bico. À primeira vista, ele parece apenas uma ferramenta para perfurar madeira. Mas funciona também como a primeira linha de defesa contra os impactos. Parte da energia gerada pelas marteladas é distribuída ao longo da estrutura do bico, reduzindo a força que chega ao restante da cabeça. Mas isso é apenas o começo. Logo atrás do bico, existe um crânio extremamente especializado. Os ossos apresentam características diferentes das encontradas em muitas outras aves. Algumas regiões ajudam a dissipar energia, enquanto outras oferecem rigidez suficiente para evitar deformações perigosas. É um equilíbrio extremamente delicado. Nem rígido demais, nem flexível demais. Exatamente o necessário para suportar milhares de impactos. Mas talvez a adaptação mais extraordinária esteja escondida em um lugar inesperado. A língua. Nos seres humanos, a língua permanece concentrada dentro da boca. Nos pica-paus, a situação é completamente diferente. A estrutura que sustenta a língua se estende para trás da cabeça, contorna o crânio, passa por regiões próximas aos olhos e forma uma espécie de cinturão biológico. Por décadas, os cientistas acreditaram que essa estrutura funcionava como um cinto de segurança natural. Embora pesquisas mais recentes mostrem que a proteção envolve diversos fatores combinados, a língua continua sendo uma das adaptações mais extraordinárias já encontradas em aves. E a história não termina aí. Os músculos do pescoço também desempenham um papel importante. Eles ajudam a controlar os movimentos da cabeça, mantendo o alinhamento correto durante cada golpe.
Isso reduz vibrações desnecessárias e melhora a eficiência da perfuração. O resultado final é impressionante. Em vez de depender de uma única solução, os pica-paus utilizam um conjunto completo de mecanismos trabalhando juntos. Cada adaptação resolve uma pequena parte do problema. E todas combinadas criam um sistema de proteção extremamente eficiente. Um verdadeiro exemplo de engenharia natural. Tão eficiente que engenheiros continuam estudando essas aves para desenvolver novas tecnologias humanas. Capacetes mais seguros. Equipamentos esportivos mais resistentes. Sistemas de absorção de impacto. E até componentes para veículos. Tudo inspirado por uma ave que passa o dia martelando árvores. Talvez essa seja uma das maiores lições da natureza. Muitas das soluções mais avançadas do planeta não foram criadas em laboratórios. Elas surgiram ao longo de milhões de anos de evolução, escondidas em organismos que encontramos todos os dias e que raramente observamos com atenção. Da próxima vez que você ouvir o som de um pica-pau trabalhando em uma árvore, lembre-se: você estará observando uma das máquinas biológicas mais extraordinárias já produzidas pela natureza. Se você chegou até aqui, agora sabe que cada batida de um pica-pau contra uma árvore esconde uma das engenharias biológicas mais extraordinárias da natureza. Uma combinação perfeita de evolução, precisão e adaptação. Enquanto para nós um único impacto forte poderia causar sérios danos, essas aves realizam milhares deles todos os dias, sem parar. E talvez a parte mais fascinante seja perceber que soluções capazes de inspirar tecnologias modernas continuam escondidas ao nosso redor. Em árvores, florestas, parques e até no quintal de casa. Se você gosta de descobrir os segredos escondidos da natureza brasileira, inscreva-se no Quintal Selvagem e continue explorando conosco os mistérios que vivem ao nosso redor. Até o próximo documentário.